Fala, minha fiel torcida, um bom dia para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Chico Garcia vem trazendo as informações do nosso timão após a vitória contra o Velo Clube aí, 2-1 no dia de ontem. Corinthians, o timão já estreia aí o Campeonato Paulista, já com a segunda vitória consecutiva no ano de 2025. Então o timão tá vindo aí para buscar título começo de temporada. Então, vamos pro vídeo, logo logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Já deixa aquele likezão aí para estar nos ajudando. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ativa aquele sininho de notificações. E assim todos os dias trazemos informações atualizadas do nosso timão aqui no nosso canal. O Corinthians estreia em casa com um time bem mais reforçado, como a gente imaginava. É o André Ramalho, que zagueiro é o André Ramalho, né? Do lado do Kaká, o Mateuzinho e o Matheus Bidu nas laterais. No meio de campo, o Ranieri, que segue jogando bem. Depois entrou o Martinez, que jogou muito bem contra o Bragantino e é outro jogador que você pode escalar a qualquer momento. O Corinthians hoje tem alternativas bem interessantes, né? E aí, na ausência do Bidon, o Ramon Dias coloca o Rian, que a gente até falava na live depois do jogo contra o Bragantino, né? Realmente do elenco é o que tem as características mais semelhantes, que até não conseguiu jogar tanto por conta do crescimento do Bidon. Então você faz o mesmo modelo tático. Você abre o meio campo com o Ranieri, na esquerda o Rian, na direita o Carrilho e na frente ali da ponta do losango o Igor Coronado como meio armador, substituindo o Rodrigo Garro, aquilo que o Garro fez tão bem na temporada passada. E que o Coronado só não fez mais porque o Garro foi o jogador que vocês sabem em 2024. E aí no ataque, o Romero com o Yuri Alberto, desde o início. Um time bem mais quente para encarar esse Velo Clube lá de Rio Claro, comandado pelo Guilherme Alves, que era um bom centroavante, jogou no Grêmio, ídolo do Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, mas que, para mim, surpreendeu. Eu não acho que o Velo Clube tenha vindo para se defender. Ele já tinha dito que era muito difícil bater o Corinthians, ainda mais na Neoquímica Arena, mas que ele tinha que fazer o quê? Tinha que jogar. Então eles, cara, eles estavam meio leves, assim. Obviamente, no começo do jogo, até para tentar impedir o ímpeto inicial do Corinthians jogando em casa, o cara fechou a casinha, 2 linhas de 5, aquela coisa toda. Com o jogo 0-0, à medida que o tempo foi passando, 15, 20, 25 minutos, ele começou a dar umas escapadinhas. E aí o Donelli fez uma defesa aqui, outra ali, os caras estavam chegando também. Claro que abusando um pouco mais do contra-ataque, mas em alguns momentos eles buscaram jogar. E aí os espaços se ofereceram porque o Corinthians foi muito inteligente ao roubar muitas bolas no campo de ataque, onde o Velo estava tentando sair jogando. O Coronado, que estava ligadaço no jogo, roubou muitas bolas e já propiciava um ataque, porque aí ele já está numa zona muito próxima ali para poder, perigosa, né, para poder criar uma chance de ataque. O Carrilho também, né, que jogador é Carrilho, eu não canso de falar isso, como dá gosto ver esse peruano jogar. Ele só dá tapa, irmão, ele só dá tapa, ele gira, ele protege a bola, ele participa do jogo assim com uma plasticidade, é bonito ver o Carrilho jogar, bonito, cara, sabe? Dá gosto, você olha assim, um cara que desfila futebol. Que contratação, o André Carrilho. E aí o Coronado, embora eu esteja elogiando muito aqui o Carrilho, o Coronado foi o dono do jogo. Por quê? Porque ele, cara, ele simplesmente assumiu a função de um camisa 10, embora vista a 77, e começou a carimbar todas as bolas, começou a criar chances de ataque, e é isso que eu espero de um meia armador, né? Que ele propicie chances perigosas, chances de ataque, que ele vá até o campo ofensivo e construa essas jogadas ali para abastecer o setor ofensivo. Então, cara, ele fez tudo isso. Tanto que a jogada do gol é cavada por ele. Ele pega uma bola ali na intermediária, arranca, porque ele tem muita qualidade técnica. O rapaz lá dá uma pegada, até reclamando, né? Porque foi a primeira, mas, pô, ele deu um carrinho lateral, assim, no tornozelo do Coronado. E aí, eu falo pra vocês, o Coronado não faz gol feio. Não tem. Vocês não vão achar gol feio do Coronado. Ele simplesmente, numa cobrança de falta, chutando no canto do goleiro, mas uma bola venenosa que quica antes, bate na trave e entra. Cara, é um lance de muita dificuldade de execução. Mas aí, quem tem qualidade, né, vai um abraço, né? Quem não tem, quem não tem né, que procure o seu rumo. O Igor Coronado é esse cara, de resolver numa bola parada, de buscar assistir o ataque, como ele fez, caindo pela direita muitas vezes, chutando cruzado, tentando um tabelamento ali para tentar abastecer o Yuri Alberto.
O Coronado, cara, participou de tudo ali. No primeiro tempo foi dele. Depois, no segundo tempo, cansou um pouquinho, mas ele também fez uma jogada de efeito, né? Cortando pra dentro e obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa. Que dá pra destacar também como uma das figuras do jogo, tá? O Dalton, o goleiro do Velo Clube, foi um dos personagens. E aí isso diz muito também sobre o que foi o jogo. Mesmo assim, como eu falei, que o Velo Clube, ele tava meio que assim como o franco atirador, do tipo, não tenho nada a perder, eles ainda assim, mesmo atrás no placar, conseguiram se soltar em alguns momentos e, cara, fizeram um gol através de uma bola parada, uma antecipada ali no Kaká, né? O Daniel Amorim faz o gol numa cobrança de escanteio. E empata o jogo já num momento delicado da partida, o que seria, cara, o sonho do Velo Clube, né? Você vir na Neoquímica Arena nesse Campeonato Paulista tão difícil e arrancar pontos do Corinthians. Só que o Corinthians ainda tinha tempo e ainda tinha elenco. E aí o Ramon Dias, no segundo tempo, começou a fazer algumas trocas. E aí eu tenho as trocas aqui, só para vocês terem uma ideia, desse time que começou, né, que eu já falei para vocês. Aí ele é o somão do Alex Santana no lugar do Rian, na verdade, no lugar do Carrilho. O Thales entrou no lugar do Coronado, como ele já vinha feito essa função no jogo contra o Bragantino, jogando mais por dentro. O José Martínez aí entrou no lugar do Rian. E lá na frente, o Memphis Depay entra no lugar do Romero. Ele e o Yuri jogam alguns minutinhos, poucos minutos, 5, 6 minutos, né, a dupla de ataque tão celebrada no ano passado. E aí, na sequência, o Ramon coloca o Pedro Raul. Eu acho que do tipo assim, tá bom, Pedro, você, né, joga sempre no time reserva, no time alternativo, vamos botar você com o Memphis Depay aí no ataque para ver se, né, se as chances melhorem. Ele até teve uma ali, mas foi fominha. Mas enfim, ali o Corinthians estava querendo resolver o jogo, já estava 2-1, e o Dalton, o goleiro, foi um amplo destaque. O Memphis entrou numa função um pouco mais por dentro, atrás do 9, né, seja o Yuri ou o Pedro Raul. E aí, como eles puxavam a marcação, o Memphis vinha com liberdade de trás e criou algumas jogadas. Quando a gente fala que o Yuri não rende tanto de 9, não é aquele 9 fixo, como é o Pedro Raul, mas ele muitas vezes puxa a marcação, ele gosta de partir em velocidade, ele é um cara que joga também centralizado. Então, eu percebo muito isso, essa mobilidade, né? Para confundir exatamente o adversário. O Yuri muitas vezes está de 9 ali centralizado, quando ele vai tentar fazer o facão, cara, abre uma lacuna para quem vem de trás, seja o Coronado, o Memphis Depay, os caras têm a possibilidade de finalizar. Mas antes disso, antes de tudo isso, o Corinthians tinha a chance de fazer o 2-1 no pênalti, numa jogadaça bem trabalhada, vai na linha de fundo, o Mateuzinho, ele cruza para trás, o Carrilho vem, arremata e o zagueirão deixa o braço direito levantado lá e a arbitragem marca pênalti corretamente. O Romero vai para a bola, só que o Yuri é flagrado ali, conversando com o Romero, não sei se tentando fazer o gol, bater o pênalti, né? O Yuri tem sido o artilheiro do time, titular absoluto. No jogo contra o Grêmio teve pênalti, ele marcou e converteu. E o Romero é um cara que tem sido capitão nesse começo de ano, mas ele quis assumir a bronca, é o artilheiro máximo da Neoquímica Arena e tudo mais. Não sei se o Romero tentou ali, tipo assim, bom, todo mundo aqui é celebrado, eu sou o patinho feio, né? Porque ele gosta de usar esse argumento, né? E quis bater a penalidade. Mas o Yuri visivelmente fica incomodado com isso, né? Tanto que ele sai levantando a cabeça, assim e tal. E aí os deuses do futebol não colaboraram, né, com a polêmica, porque aí o Romero perde o pênalti, ou o goleiro Dalton defende. O goleiro defendeu, mas assim, o Romero bateu mal, né? Porque ele bate cruzado a meia altura, mais na mão do goleiro, ele não bate tão no canto, ele não dá uma porrada, ele bate mais colocado, a meia altura, e aí no rebote o Matheus Bidu consegue perder um gol inacreditável, né? Porque ele tá na pequena área, é só empurrar, ele isola a bola. E ali o Corinthians desperdiça uma chance de tomar a frente de novo. E, claro, né, num pênalti perdido, ainda mais com essa rusga aí de eu bato, você bate, aquela coisa toda. Ok. Depois, como o Ramon promoveu as suas trocas, e aí o Thales Magno entra no lugar do Coronado, o Thales faz uma jogada fantástica. Ele já tinha feito pelo lado esquerdo, levando vantagem, cruzando, quase saiu o gol, porque o Thales tem essa característica. E ele tem se tornado um cara muito útil, muito útil. Quando eu falo útil, eu não tô menosprezando aqui, eu tô falando que é um cara que, assim, dificilmente no time considerado ideal o Thales vai jogar. Mas entrando no decorrer das partidas, e hoje você precisa de jogador que mude um jogo a partir do banco de reservas, o Thales é esse cara. Porque ele pega a defesa cansada, ele tem um contra um, ele tem o arremate, ele cai pelos lados, ele cai por dentro, ele é esse cara mais versátil. E aí, cara, ele começa a cortar pra dentro, quando abriu ele limpou, fuzilou o goleiro no canto e faz o gol logo na sequência.
o que dá uma tranquilidade bem maior para o Corinthians, que estava cedendo um empate para um time com muitas dificuldades, que a gente sabe que não será concorrente do Corinthians na disputa pelo título ou pela fase de mata, por exemplo. Então ali o Corinthians dá uma tranquilizada. E aí o Velo Clube, depois disso, obviamente percebeu que dificilmente ia conseguir alguma coisa, a perna pesou, e aí o Corinthians, através do Memphis especialmente, criou muitas chances e o goleiro brilhou, e só por conta dele não teve um placar mais dilatado. Aí termina o jogo, o Yuri Alberto faz essa postagem aí, que eu até separei aqui, né, para não ficar errando aqui, né? Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Cara, é uma mensagem que ela tem muitas camadas, né? Porque o Romero é um dos remanescentes de vários jogadores históricos e que se dizia pelos bastidores, não é que eles faziam mal pro Corinthians, não é isso. Pô, a gente tá falando de Renato Augusto, Gil, Cássio, Fagner, Paulinho, pô, são ídolos históricos, assim, do clube, né? Só que vai passando o tempo e esses caras vão, digamos assim, se incomodando com algumas coisas, vão tendo um poder maior do que o necessário. O que a gente percebeu nesse elenco que foi totalmente reformulado? Um fechamento muito grande. Tanto que não estranhe, né, a saída do Fagner. Ela tem a ver com isso também, né? Você eliminar algumas figuras que ali, daqui a pouco, não agregavam no ambiente. O Romero é um cara mais de boa, é um dos líderes, inclusive. E ele renovou o contrato recentemente, está começando a temporada como capitão. Então, assim, exige um respeito muito grande do elenco para com o Romero. Por isso que chama a atenção, né? Ainda mais colocado assim de forma pública pelo Yuri Alberto, que é a referência do time no ataque. Então, assim, ninguém explicou ainda. O Ramon e o Emiliano falaram que isso é coisa de jogo, que todo mundo reclama, que se vocês soubessem ali o quanto eles brigam, não sei o quê, que isso faz parte, mas não é legal, né? O time terminou numa vibe tão bacana, começou de novo numa pegada muito forte, porque o Corinthians jogou bem de novo, gente. Bem assim, enquanto, mesmo sem todos os titulares, você vê bola no chão, você vê troca de passes, você vê entrosamento, mesmo modelo tático sendo mantido. Claro que é o Velo Clube do outro lado, né? Você tem que analisar esse contexto, essa ressalva, mas é um time que sabe o que faz com a bola. E assim, eu não estou analisando só pela vitória sobre o Velo Clube ou sobre o Bragantino, mas o Corinthians teve 9 vitórias seguidas ano passado no Campeonato Brasileiro contra adversários bem mais fortes do que o que ele está encontrando agora no Paulista. Então, a expectativa vai manter a pegada? Tá mantendo. E é claro que tem alguns jogadores que estão sendo mais segurados, né? Para os clássicos que vem pela frente. Aqui na frente, gente, domingo que vem tem Majestoso. O Hugo Souza, por exemplo, teve uma amidalite e tal. Para o clássico ele vai estar de volta. O Garro talvez um pouquinho mais para frente, segundo o Ramon. O Bidon só lá no finalzinho dessa primeira fase do Paulista. Mas assim, já é um time bem mais encorpado e é um time que sabe o que fazer. E essa constância nessa manutenção do trabalho tá rendendo frutos. Eu acho que apesar do São Paulo ter se reforçado bem, né, com Oscar e tudo mais, o Corinthians tem tranquilamente condições de encarar o São Paulo de igual para igual, o Palmeiras de igual para igual, porque dia 6 de fevereiro já tem derby. Então é para esses jogos que o Ramon está preparando a sua equipe fisicamente, mesclando aí a minutagem e tudo mais. Mas hoje a gente já teve uma amostra, né, do que esse Corinthians pode fazer com a bola no pé. Claro que a exigência vai aumentar daqui para frente, mas esse time já me mostrou que com uma exigência maior no final do ano passado, ele dá conta. Então é por isso que a expectativa se mantém. O que vocês acharam do jogo, da polêmica, de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Estamos de volta, minha torcida da Fiel. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui abaixo, aqui, você que chegou até aqui no nosso vídeo, o que vocês estão achando aí do nosso timão, do nosso Corinthians nesse início de temporada aí. Vem atuando muito bem e vem com tudo, vem mostrando que vai buscar títulos de verdade e vai ser um Corinthians diferente nesse ano de 2025. Eu, como corintiano, estou muito confiante aí com o timão, apesar de várias polêmicas aí entre o clube, ainda aí o impeachment de Augusto Melo poderá acontecer. A fiel torcida está junto com ele aí, mas já falaram, já todos nós sabemos, se houver alguma questão aí de irregularidade com o timão, a torcida se voltará contra Augusto Melo. Então, quero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui abaixo também
o que, que vocês acham dessa possibilidade do impeachment do Augusto Melo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, porque todos os dias buscamos informações atualizadas do Timão para trazer para vocês em primeira mão. E eu quero deixar os créditos totais ao Chico Garcia aí, onde vem trazendo as informações do nosso Timão por essa manhã de segunda-feira.